Clima tenso no Vasco da Gama após um empate frustrante contra o Ceará no domingo. E a pergunta que eu venho te fazer aqui na manhã desta terça-feira é a seguinte: você, torcedor vascaíno, está confiante com o Vasco da Gama? Você, torcedor vascaíno, está confiante com o técnico Fernando Diniz? Você acredita que o Vasco da Gama sairá ileso desta temporada de 2025, olhando para o Campeonato Brasileiro e pensando num rebaixamento? Eu vou trazer tudo isso aqui para você, é claro, detalhes importantes, até porque nessas últimas horas, diante do que aconteceu no domingo, o vascaíno vem se perguntando muito e se preocupando muito com relação ao que virá pela frente até a 38ª rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, também trazer informações importantes nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã desta terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, né, amigo, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão. Chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, inclusive esse vídeo que você está assistindo agora. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, antes de entrar no assunto sobre Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz, falar sobre o que aconteceu nas últimas horas da segunda-feira, ontem no caso, né? Tivemos o volante Jair, que infelizmente sofreu mais uma vez, né, a lesão que o tirou dos gramados durante praticamente toda a temporada de 2024. O volante novamente sofreu a lesão séria, dessa vez no joelho direito, ele que completou 31 anos no mês passado, fez gol naquele clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil, vivia de fato seu melhor momento na temporada sob o comando técnico Fernando Diniz, ganhando a vaga entre os titulares, mostrando o bom futebol que fez com que o Vasco da Gama investisse na sua contratação lá no início de 2023, sendo de fato uma peça fundamental para o setor do meio-campo. Acaba sofrendo uma grave lesão ao torcer o joelho depois de uma entrada do Aderlan, lateral do Sport. É importante sempre lembrar, no lance que o Jair sofre lesão, o senhor Rafael Claus nem sequer falta marcou. Ele que sofreu uma lesão multiligamentar, né? Porque ele rompe parcialmente o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial, além também de ter lesionado os meniscos, né? E o Jair ontem, enfim, teve aí a cirurgia sendo realizada, ele que saiu ao lado de sua esposa em direção ao hospital para realizar a cirurgia. E após, né, o processo cirúrgico, ele até gravou um vídeo agradecendo a todos os torcedores, a torcida do Vasco, de um modo geral, pelos pensamentos positivos. Se liga aí só nas palavras do volante Jair. Fala, meus amigos, passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe na minha vida, sou muito grato a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. E eu sirvo um Deus que é especialista em recomeço. Eu creio que vai ser mais um grande recomeço na minha vida. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho fé que eu vou voltar melhor que antes. E desde já agradeço todas as mensagens que eu tenho recebido de carinho, de apoio. E agora é pensar na fisioterapia e para voltar a jogar quanto antes. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, tá bom? Um abração. Amigo vascaíno, essas foram as imagens, né, do Jair após esse processo cirúrgico, nitidamente muito abalado, mas creio que muito ansioso na expectativa desse futuro que virá pela frente com o Vasco da Gama. O Vasco
que vai renovar o contrato do jogador até o final de 2026. Aí que tinha um contrato com o Vasco agora, até o final de 2025 terá o seu contrato renovado por mais uma temporada para realizar o tratamento de recuperação no Vasco da Gama e logo em seguida permanecer também por aqui. Mas bom, amigo, vamos embora, né? Prosseguir aí com esse Acorda Vascão, porque o processo cirúrgico do Jair já foi feito, o jogador já está nos seus cuidados, mas o Vasco ainda tem pela frente paradas duras nessa temporada de 2025. Olhando para as pontuações, exatamente depois de 22 partidas jogadas, partidas que o Vasco já tem nessa temporada, se compararmos com os últimos 2 anos, a situação do nosso Cruz Maltino fica um pouquinho tensa sim. No ano de 2023, o Vasco, nesta mesma situação, após 22 partidas jogadas, tinha 20 pontos conquistados. Em 2024, o Cruz Maltino, ano passado, tinha 28 pontos após 22 partidas. E nessa temporada o Vasco tem 23. Então, é bem o meio do caminho entre o ano de 23, que foi um ano pavoroso, com o Vasco se livrando na última rodada do Campeonato Brasileiro, e o ano de 24, ano passado, em que o Vasco terminou o ano com certa tranquilidade. Muito, infelizmente, desse desempenho ruim do nosso Cruz Maltino dentro de campo vai sim do técnico Fernando Diniz e do seu trabalho. Eu não vou colocar a culpa do empate que o Vasco sofreu para o Ceará em Fernando Diniz, mas o aproveitamento ruim do técnico durante essa temporada mostra muito porque a pontuação do Vasco é tão abaixo do esperado. O Vasco, com o técnico Fernando Diniz, tem 23 partidas, sendo que desses 23 jogos, o Cruz Maltino teve apenas 6 vitórias, pouquíssimas vitórias, é inacreditável isso, 8 derrotas e 9 empates. Um aproveitamento ruim do técnico Fernando Diniz de exatamente 39%. Para uso de comparação, o aproveitamento do técnico Fernando Diniz é inferior e muito à grande maioria dos últimos técnicos do Vasco, se não a maioria, né? O técnico Fernando Diniz hoje só tem um aproveitamento maior do que o técnico Álvaro Pacheco, e esse recorte é desde o ano de 2022. Para você ter noção, Fernando Diniz, que tem 38, fica acima do Álvaro Pacheco, que tem 8% de aproveitamento, mas fica abaixo do Maurício Barbieri, que teve 44%. Fica atrás do Maurício Souza, lembra dele? Aquele da Série B do Campeonato Brasileiro? Que tem 46%. Fica atrás de Rafael Paiva, fica atrás de William Batista, de Fábio Carille, que teve 51% de aproveitamento, Ramon Dias com 52%, Jorginho com 57% e Zé Ricardo na Série B com 59%. Então, o aproveitamento do técnico Fernando Diniz é inquestionavelmente ruim. Eu não estou dizendo de desempenho, de melhora do time, de entrega do time, do Vasco estar nas semifinais da Copa do Brasil. Eu estou falando de aproveitamento. O aproveitamento de 38% é horrível, é muito fraco, é muito ruim. E o que, acima de tudo, mais me preocupa é saber que o principal fator de vitórias do nosso Vasco da Gama, que é São Januário, não está sendo bem utilizado pelo técnico Fernando Diniz. O Vasco da Gama com o Diniz, amigo torcedor vascaíno, em São Januário não está conseguindo vencer os seus jogos. A única vitória que o Diniz tem, comandando o Vasco da Gama em São Januário, aconteceu contra o Fortaleza, na sua estreia. De lá para cá, vários jogos já aconteceram. Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará agora. E o técnico não consegue fazer o Vasco da Gama vencer. É um aproveitamento, Vasco em São Januário cai para 50% em jogos do Campeonato Brasileiro. Dos 24 pontos disputados em São Januário, o Vasco só somou 12. E isso, amigo vascaíno, para uma equipe que ano a ano luta para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, para fugir do Z4, não pode acontecer de forma alguma. O Diniz pegou o Bragantino e perdeu, enfrentou o Corinthians e perdeu, e tem 3 empates contra Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará jogando o Campeonato Brasileiro. Meu amigo, não tem como, não tem jeito. Então, automaticamente, diante de toda essa situação, o torcedor vascaíno começa a olhar para o Vasco da Gama e ter dúvida do que irá acontecer. E é algo mais normal do mundo. Eu não tenho dúvidas que, olhando para a rapaziada que acompanha o canal do Gigante Vasco, se pararmos para ver desempenho, o Cruz Maltino é uma equipe que talvez consiga desempenhar muito melhor do que outras no Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida que o desempenho do Vasco da Gama ele subiu em muito de produção, se pegarmos até mesmo o time do técnico Fábio Carille, que tinha um aproveitamento maior. Mas de nada adianta ter um aproveitamento, ter um desempenho melhor e um aproveitamento menor, porque no final não é desempenho que vai livrar o Vasco da Gama, é pontuação. Essa é a grande realidade. Então, diante disso tudo, automaticamente o que resta para o torcedor vascaíno? Começar a pegar a calculadora e fazer pontos.
O Vasco hoje tem 23 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tem 22 partidas disputadas e ainda terá pela frente mais 16 jogos. 45 pontos é o tal daquele número mágico que livra o Vasco de um rebaixamento. Ou seja, se ainda restam para o Cruz Maltino 16 partidas pela frente, o Vasco ainda terá pela frente 48 pontos sem disputa. E o Vasco precisa de 22 para se livrar. Ou seja, uma média de 50% de aproveitamento. É o que o Cruz Maltino precisa. Ter 8 vitórias em 16 jogos. E aí, amigo, infelizmente a gente tem que entrar para o papel, para a caneta, para a realidade, para números. Hoje o nosso Cruz Maltino, amigo torcedor vascaíno, com o técnico Fernando Diniz, tem um aproveitamento que não é o suficiente para livrar o Vasco da Gama de um rebaixamento. E aí, a gente não tem que olhar apenas, talvez, para a questão de números no geral. É olhar jogo a jogo. É olhar daqui para frente o que o Vasco da Gama tem em jogos, a oportunidade de pontuar. Volto a repetir, são 22 pontos. E se eu olhar para vocês agora a tabela de Campeonato Brasileiro do nosso Cruz Maltino, os jogos que o Vasco da Gama ainda terá pela frente para disputar, vamos ver se o Vasco da Gama tem capacidade de fazer aí esses 22 pontinhos. O Vasco no próximo domingo, ele tem um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Meu amigo vascaíno, me desculpe, mas eu vou ser coerente, tá? O Vasco é uma equipe que não ganha do Flamengo, a não sei quantos jogos. Se não me engano, dos últimos 15, 20 jogos são apenas 2 vitórias do Vasco. Eu vou fazer um recorte honesto. Eu acho que o Vasco tem total capacidade de vencer o Flamengo domingo. O técnico Fernando Diniz é um treinador que gosta de vencer o rival. A gente já viu isso com o Fernando Diniz sob o comando do Fluminense, onde o Flamengo era muito melhor em diversos momentos, o Diniz conseguia vencer o rival. Mas é um jogo que eu, Lucas, não tenho como contar com vitória, contar com 3 pontos. Então, Vasco e Flamengo no Maracanã, eu aqui na minha hombridade, na minha sinceridade, eu coloco derrota. Vasco e Bahia, obrigação, 3 pontos. Vasco e Cruzeiro em São Januário. A história de Vasco, Cruzeiro e São Januário é muito louca, porque o Vasco costuma vencer o Cruzeiro dentro de São Januário mesmo em momentos ruins. O Vasco ele tem essa fama positiva contra o Cruzeiro. E eu vou colocar vitória mesmo com o Cruzeiro num ótimo momento. Então, 2 vitórias. O Vasco precisa de 8. Vasco e Palmeiras no Allianz. Não tenho como nesse jogo colocar vitória. Vasco e Vitória em São Januário é obrigação, é vitória do Vasco da Gama. Vasco e Fortaleza fora. Eu acho que esse jogo é um jogo de empate. Acho que o Vasco consegue arrancar um empate contra o Fortaleza, mas é uma partida que dá até para vencer. Mas eu vou colocar empate nessa partida. Vasco e Fluminense é vitória. O Vasco vence esse jogo contra o Fluminense no Maracanã. Vence. Vasco e Bragantino, acho que o Vasco não consegue conquistar essa vitória. Vasco e São Paulo, jogando dentro de São Januário. Eu coloco como vitória do Vasco da Gama contra o São Paulo. Vasco e Botafogo, eu acho que o Vasco empata esse jogo contra o Botafogo. Acho que o Vasco não vence contra o Botafogo dentro do Newton Santos por todo o retrospecto dessa temporada de 2025. O Vasco tem até passado, tem ali o favoritismo do Botafogo. Vasco e Juventude, eu acho que o Vasco vence esse jogo contra o Juventude. Eu tô aqui em 6 vitórias. Vasco e Grêmio, eu acho que o Vasco não ganha. Vasco e Bahia, eu acho que o Vasco não ganha. Eu vou confiar nesse último jogo contra o Internacional. Eu vou confiar que o Vasco vai na última rodada vencer. Então, rapaziada, eu tô parando o vídeo porque eu parei na 36ª rodada e esqueci de falar da 37ª e da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda tem Mirassol em São Januário e Atlético Mineiro na Arena MRV. Mirassol em São Januário é obrigação, vitória. Ah, mas o Mirassol tá bem, não interessa. É obrigação o Vasco vencer o Mirassol dentro de São Januário. O Atlético Mineiro, o Vasco tem, por incrível que pareça, mesmo nesses últimos anos de tanta dificuldade, um retrospecto muito favorável. Então, volto a repetir, dá para se livrar. O técnico Fernando Diniz só precisa colocar um pouquinho as ideias na cabeça, que o Vasco vai sair com tranquilidade dessa situação. Agora, voltem aí pro vídeo. Os jogos com o mando Vasco dentro de São Januário, que, salvo engano, são exatamente 8 partidas, o Vasco tem total capacidade de vencer e se livrar. Só que ficou nítido, né? O aproveitamento do Vasco, que é ruim em São Januário, precisa melhorar para que o Vasco se livre do rebaixamento. Se o Vasco não voltar a ganhar dentro de São Januário, a vida do Vasco vai ficar ruim. Porque aí o Vasco vai ter que tirar ponto contra o Palmeiras no Allianz, vai ter que tirar ponto contra o Flamengo agora domingo no Maracanã, vai ter que tirar ponto
contra o Fortaleza no Ceará, o que não é uma situação difícil, porque o Fortaleza está muito mal das pernas. É tirar ponto contra o Bragantino. A tabela do Campeonato Brasileiro não é esse bicho-papão todo, não. Basta o técnico Fernando Diniz colocar a cabeça no lugar e ajeitar esse time. Porque, sinceramente, do jeito que tá, amigo, tá difícil. Então, eu, Lucas, fazendo uma conta rápida desses jogos, coloquei muito vitória em São Januário e uma derrota fora. Mas eu acho que vai ter total capacidade de sair com 10 vitórias nesses próximos 16 jogos. Ou se não 10 vitórias, 8 empates, 8 vitórias e 3 empates. Total capacidade. O que o técnico Fernando Diniz tem que fazer é deixar de perder as partidas de uma forma boba, como infelizmente vem acontecendo. É tenso, amigo. O clima pro nosso Cruz Maltino tá tenso. É mais um ano seguido lutando contra o fantasma do rebaixamento. Mas você confia numa virada de chave? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa terça. E é claro, já eu tô aí de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com aquele nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!